Boa tarde, queridos. Todo mundo me ouvindo bem? Que bom. Ouvindo essa página, é tão linda, né? Muito esclarecedora. A gente vai ver que Jesus também nos criou com leite, não com manjar. Porque nós também não podíamos e ainda não podemos entender direito as suas palavras e os seus ensinamentos. E é por isso, exatamente, que ele nos contou as parábolas. Porque as parábolas são histórias, não é? Histórias que nós vamos, ao longo dos milênios, né? Já são 2 milênios que ele contou essas histórias para nós, para que nós pudéssemos, à medida que vamos crescendo espiritualmente, poder penetrar na realidade, na profundeza desses ensinamentos. Porque a parábola, ela contém ensinamentos que estão, de alguma maneira, ocultos para as pessoas que ainda não entendem, que ainda não têm uma bagagem espiritual. Tanto que os discípulos perguntaram para ele: por que nos conta parábolas? E ele, então, falou que era porque eles não entendiam, né? Então, na verdade, com os discípulos, ele podia ter conversas mais particulares, mais detalhadas, mas para o povo, ele tinha que dar um alimento que fosse capaz de ser bem digerido, não é? E essa parábola do fariseu e do publicano, ela é muito interessante, porque hoje, com a chave que a doutrina espírita pode nos oferecer, nós vamos entendê-la muito melhor do que entendemos naquela época. Jesus, para fazer isso, para poder nos ensinar ao povo de uma maneira geral e mais profundamente aos seus companheiros de trabalho, ele entrava no cotidiano daquelas criaturas, não é? Então, ele era judeu, ele participava do templo, ele pregava nas sinagogas, ele procurava vivenciar a vida que aquelas pessoas viviam, para que, dentro do possível, pudesse extrair do diário, do cotidiano daquelas criaturas, das coisas que eles utilizavam, dos alimentos, da maneira como eles se conduziam, alguns, vamos dizer assim, parâmetros para que eles pudessem, então, através da prática, tentar fazer a transcendência espiritual. A gente vê muito isso no nosso cotidiano, quando nós lidamos com as crianças, não é? E temos a preocupação de dar para elas coisas concretas, para que elas possam manusear, como, por exemplo, na escola, né? As professoras dos primeiros graus, o que elas fazem? Trabalham com reálhas, trabalham com, vamos ver, na parte de matemática, colocam ali botões, não é? Coisas que as crianças possam manusear, fazer as contas utilizando algumas coisas materiais. E aí, um belo dia, lá pelo 1º, 2º, de repente 3º ano, aí a criança chega em casa e fala para você: mãe, eu aprendi a fazer conta de vai 1. Não é assim? Feliz da vida porque aprendeu a fazer conta de vai 1. O que é conta de vai 1? Significa que aquela criança já saiu do concreto e passou para o abstrato. Ela consegue visualizar e interpretar aquela quantidade sem precisar manusear, não é? Ela já transcendeu, ela passou por um novo estágio, um estágio mais adiantado do conhecimento. Com a parábola é a mesma coisa. Jesus usava as coisas da matéria para que a gente, utilizando as coisas concretas, pudéssemos fixar os ensinamentos e aí depois transcender, buscar ali não a letra que mata, mas o espírito que vivifica, como Paulo de Tarso nos falou, né? Vamos então para a parábola. Vamos lá. Jesus contou esta parábola para quem? Para aqueles que, se considerando justos, desprezavam os outros. Então, na realidade, Jesus vivia seguido pela multidão. A multidão acompanhava Jesus por quê? Desejava cura dos corpos,
né? Desejava a libertação do jugo, eles estavam escravizados pelos romanos. E então seguiam Jesus, porque Jesus prometia um reino que eles não entendiam qual era, prometia, né, a bênção de Deus para os pobres, os oprimidos, os enfermos. Então a multidão seguia Jesus. Mas também os poderosos. Por que eles seguiam Jesus? Porque na realidade eles queriam observar o que Jesus fazia, porque para eles, na concepção deles, Jesus era um revolucionário. Era mesmo, mas não no sentido que eles interpretavam, né? A revolução que Jesus trazia. Então, naquele momento ali, estavam os fariseus, os saduceus, os homens do Sinédrio, né? E Jesus fala para eles, está explícito na parábola, falava para aqueles que, se considerando justos, desprezavam os outros, né? E ele diz assim: 2 homens subiram ao templo. Existia em Jerusalém o templo de Salomão, né? Que naquela época já tinha sido destruído, reconstruído, que era uma coisa linda, era enorme o templo, para onde se dirigiam todas as pessoas que participavam, né, da nobreza judaica, que se consideravam os justos. E aí Jesus fala: 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava de si para consigo, dizendo assim: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava nem sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, essa foi a história que Jesus contou. E ele termina a história dizendo assim: eu vos digo, então, que este último, o publicano, desceu para a sua casa justificado, e o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Muito bem. Então, para que a gente possa começar a entender a parábola, né, que lendo assim, a gente entende, lógico, mas a gente não se aprofunda. Por quê? Porque é preciso que a gente entre no contexto daquela situação, né? Como é que eles viviam, quem eram aquelas pessoas, como é que elas conduziam a sua vida, o que elas pensavam de Deus, para que a gente possa entender. E aí a gente pensa assim: o fariseu, ele se achava justo. Ele era justo. Pela oração dele, a gente chega à conclusão de que ele era um homem justo. O que é ser justo? A doutrina espírita nos diz, tá? Kardec vai lá e pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 879, ele pergunta assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Quer dizer, o que é um homem justo? Foi o que Kardec perguntou. E os espíritos responderam para Kardec: o do verdadeiro justo é exemplo de Jesus. Por quê? Porque praticava também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Resposta dos espíritos. Com essa resposta, a gente chega à conclusão: o fariseu era justo? Ele amava o próximo? Não. Né? Ele não amava o próximo. Então, ele não era justo. Por que ele se considerava justo? E Jesus fala na parábola: para aqueles que, se considerando justos, oprimiam e menosprezavam os seus irmãos. Porque naquela época, não é? Os judeus se consideravam justos porque justiça para eles era cumprir os mandamentos da lei mosaica.
cumprir todas as regras que Moisés havia estabelecido. Só que hoje a gente compreende que aquelas regras que Moisés atribuiu a Deus nem sempre eram regras divinas. Por quê? Porque ele era o condutor de uma nação ainda nômade, vivendo no deserto em tendas. Então, para que ele tivesse autoridade para conduzir aquela nação, era preciso que ele fizesse leis, não só que fossem relativas a Deus, ao cumprimento da espiritualidade daquele povo, que era um povo que acreditava no Deus único, que amava a Deus, não é? Mas que também cuidasse de quê? Da higiene. Não tinha hospital, gente. Não tinha SUS, não tinha clínica da família, não tinha nada disso. Então, Moisés criou regras, leis, que pudessem preservar aquele povo na sua saúde. Então, por exemplo, não comer carne de porco. Ele atribuiu a Deus. Deus disse que não pode comer carne de porco. Não foi Deus que disse, né? Era uma ordem, uma lei para preservar a saúde. Até hoje, gente, se nós formos comer carne de porco que não passou pela vigilância sanitária, corremos risco? Muitos riscos, não é? Imagina há 2000 anos atrás. Então, era melhor não comer. Então, não podia comer carne de porco. E judeu até hoje não come. Até hoje não come. Junto com as prescrições de saúde, tinham as leis que regulavam o comércio. Porque eles tinham que vender e comprar alguma coisa, não é? Tinham as leis que regulavam as relações sociais. Então, era como se fosse a constituição de um país. Foi isso que Moisés fez. Só que, para ser obedecido, ele fez igualzinho o pai e mãe fazem. Se você não fizer isso, Papai do Céu vai ficar zangado com você. É assim que a gente faz. Acho que agora a gente já não faz mais, né? Mas, por exemplo, na minha época, era assim. O pai e a mãe falavam, ó, se você fizer isso, Papai do Céu vai te castigar. E Papai do Céu castiga alguém? Não, né? Deus não castiga, não premia, Deus é amor absoluto. Mas a mãe, como não tinha autoridade moral para falar, não, você não vai fazer por isso, por isso, por isso, ela falava que era Deus. Aí a criança, com medo, obedecia. Moisés fez a mesma coisa. Então, esse povo era um povo que tinha 613 prescrições só de pureza. Caraca! Ai, ai. Já pensou? Não podia encostar em ninguém que estivesse doente. A mulher menstruada, se sentasse na cadeira, ninguém podia sentar. A cadeira estava impura. A mulher de parto ficava 40 dias sem ninguém poder tocar. Até há pouco tempo, o resguardo era de 40 dias para homem, não era? E 1 mês para as meninas, não era assim? Resquício desta época. Não podia tocar num caixão, porque o morto era impuro. Essas questões de pureza, que, na verdade, procuravam preservar o povo na sua saúde, foram criando regras e coisas absurdas que aquele povo, que era extremamente orgulhoso, porque se sentia o povo eleito, Deus os havia escolhido, então eles procuravam cumprir aquilo rigorosamente. E os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus faziam parte da elite do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Congresso, não é? O nosso Congresso. Então, fariseus, saduceus faziam parte do Sinédrio, assim como os levitas, assim como os escribas. Só que, gente, é muito difícil você cumprir todas essas obrigações. E para você se liberar,
para você se tornar puro de novo, você tinha que pagar um tributo. Você tinha que pagar um sacrifício a Deus. Então, você tinha que ir no templo, para você, se fosse rico, uma ovelha, sem mancha, sem mácula. Se você era pobre, uma pombinha. Então, você oferecia aquilo para que o sacerdote te considerasse puro de novo. Era uma hipocrisia, né? Então, Jesus, quando chega ao mundo, ele vem trazer a boa nova. O que era a boa nova? A grande revolução. Como ele mesmo disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que espada era essa? Jesus queria que alguém lutasse com espada? Isso é simbólico, não é? Isso é também uma parábola, uma coisa para ser decifrada. Ele veio trazer a luta. Que luta? A luta do homem velho com o homem novo. Ele veio derrubar esses conceitos dessa lei que só visava a parte material da vida. Porque na realidade, eles faziam tudo aquilo para o povo cumprir. Mas eles mesmos não cumpriam. Extorquiam as viúvas, porque quando você entrava no templo, você só podia usar o dinheiro do templo. Então havia o ágio, as pessoas chegavam, tinham que trocar a sua moeda estrangeira pelo dinheiro do templo. Nessa troca eles cobravam ágio, eles ficavam com a metade daqueles animais que eram ali sacrificados. O povo não podia comer aquela carne, mas eles podiam. Podiam, inclusive, comercializar aquela carne. Então, vocês imaginam Jesus chegando nesse ambiente, né? O que ele veio fazer? Enfrentar essa lei antiga, como ele mesmo disse, não é? Eu vim para trazer a espada. E a luta era enorme, porque ele quebra todos esses paradigmas. Muito bem, quem eram os publicanos? Que aqui é o fariseu e o publicano. Fariseu a gente já sabe quem era. Eles acreditavam, os fariseus acreditavam, como nós, na ressurreição, na vida após a morte, nos anjos, tinham uma fé robusta em Deus, mas mesmo assim, a preocupação deles era apenas material. E quem eram os publicanos? Quando Roma invade e escraviza o povo judeu, muito sabiamente, deixa que o povo judeu continue adorando o seu Deus, continue fazendo as práticas exteriores que eles faziam, não é? Vai, vamos dizer assim, né, comendo pelas beiradas, né? Vai oprimindo o povo de outra maneira. O povo pensa que está tudo bem e eles vão expoliando. O que é que eles fazem? Eles colocam impostos altíssimos, pedágio. Sabiam que foram eles que inventaram o pedágio? Que a gente paga até hoje? Né? Então, tinha pedágio. Quando você vinha com as caravanas, para você entrar em Jerusalém, você tinha que pagar pedágio. Tá? Você pagava imposto sobre as suas plantações, sobre tudo isso. Além disso, como o fariseu fala, ele orava, né, 2 vezes por semana, por dia. Ele pagava o dízimo de todos os seus bens, o que não era obrigado. Uma parte da propriedade estava isenta do dízimo, mas ele, orgulhoso, pagava sobre tudo. E além disso, oi, querida, além disso, ele jejuava 2 vezes por semana. A obrigação para o judeu era jejuar apenas 1 vez por semana. Não é? O jejum dos judeus é assim: começa na sexta-feira, às 18 horas, e termina no sábado, quando amanhece. Todo mundo sabe disso, não é? O sábado para eles é sagrado. Lá até 6 horas da tarde de sábado, eles não fazem nada. Se eles estiverem na faculdade, são liberados das provas.
Eles são liberados do trabalho, porque até hoje eles cumprem isso. Os publicanos eram contratados dos romanos. Para quê? Para cobrar os impostos e os pedágios. Por que eles faziam isso? Por que eles não contratavam romanos? Porque, espertos, eles sabiam que os judeus conheciam todos os outros judeus. Sabiam muito bem quanto aquele vendia, quanto aquele ganhava, quanto aquele plantava. Então, era muito mais fácil cobrar os impostos do próprio judeu. Só que a população, revoltadíssima, considerava o publicano, que era o cobrador de impostos, como uma pessoa impura. Lembram das 613 prescrições de pureza? Por que ele é considerado impuro? Porque ele se relacionava com um povo pagão, que eram os romanos. Não tinha como. Eles eram subordinados, eles eram empregados dos romanos. Tinham que se relacionar, considerados impuros. Então, judeu, que se considerava justo, não podia se relacionar com publicano. A família excluía. A sociedade excluía. Eles eram considerados ladrões. Por quê? Porque na medida em que eles cobravam os impostos, muitos deles faziam o quê? O que a gente faz até hoje? Ficava com um pouquinho para ele, né? Então eram considerados ladrões. Eram considerados, na verdade, pessoas de má vida. Não podiam oferecer sacrifício no templo, porque eles já eram impuros de nascença. Então, não tinha como se liberar da impureza. Imaginemos o sofrimento desses publicanos. Não podiam casar com judeus, com mulheres judias, não podiam se casar. Então, era toda uma exclusão, um sofrimento enorme para eles. Só que Jesus chega ao mundo trazendo essa espada revolucionária dos costumes, que na realidade ele veio trazer uma nova ordem jurídica, uma nova ordem comportamental, uma nova ordem familiar, uma nova ordem social. Quebrando todos esses conceitos que para eles eram extremamente importantes. O que ele faz? Ele escolhe um publicano para ser seu discípulo. Chega na porta da coletoria e fala: Levi, vem, me segue. Levi era um publicano, excluído, totalmente excluído, impuro, considerado ladrão. E Jesus o convida. Vocês já imaginaram? O que aconteceu nessa sociedade? Ficou todo mundo desesperado, seguindo Jesus para ver se esse homem aí vai destruir a gente, não é? Ele vai acabar com toda a nossa fé, com tudo. A gente já é escravizado pelo romano. Aí vem um próprio judeu, lá da Galileia, um homem sem eira nem beira, porque Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Veio numa família extremamente humilde, sem nenhuma projeção social, para fazer todo aquele reboliço. Então, eles seguiam Jesus para tudo quanto era lado, que eles queriam prender Jesus, acabar com toda aquela situação que para eles era extremamente desconfortável. Jesus vai e coloca um samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos romperam com os judeus na época das tribos, das 12 tribos. Então, 10 tribos se separaram, foram para o norte, capital Samaria, e 2 tribos ficaram em Jerusalém. Então, judeus e samaritanos se odiavam. Os samaritanos não podiam nem sequer entrar em Jerusalém. E Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece. Coloca o samaritano no mais alto posto do homem caridoso. Só que os judeus
A caridade para os judeus era institucional. Olha que coisa interessante. Eles eram obrigados pela lei mosaica a prestar a caridade. Quando a gente vai pegar o Velho Testamento, a gente vai ver lá várias ordenações de comportamento caridoso. Então, por exemplo, você plantava, o miolo da plantação era sua. A beirada da plantação, que ficava nas estradas, você não podia colher. Você tinha que deixar, que era para os escravos e para as viúvas. Olha que interessante. Era uma caridade institucional, não era decoração. Entenderam? Fazia porque era da lei, mas não era de coração. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o que ele fala? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade sagrada, onde havia o templo de Jerusalém, onde as pessoas se reuniam para orar. Jericó, a cidade comercial, onde todas as tribos se reuniam, todas as pessoas, os pagãos, os gentios, porque ali era lugar de comércio. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. As estradas eram muito perigosas. Ele foi assaltado. Deixaram esse homem nu na estrada, sem nada, sem nenhuma identificação. Desceu o sacerdote do templo, que tinha por obrigação legal da lei prestar a caridade, socorrer os caídos. Era da lei. O que ele fez? Nada. Ele olhou e estava muito ocupado, seguiu. Desceu de Jerusalém pelo mesmo caminho do assaltado um escriba, um levita, que tinha a obrigação de saber a lei, porque ele, além de saber, ele tinha que ensinar para o povo. O povo não sabia ler. Era ele que lia, interpretava e ensinava para o povo. Ele também olha para o homem caído e passa, vai embora. Aí vem de viagem, não estava descendo de vibração. Olha só, vinha de viagem, um samaritano. Ele olha para o homem caído na estrada, ele se enche de compaixão. Ele para, salta do seu animal, pega todos os ungüentos, todas as coisas que ele estava levando para ele, porque naquela época os remédios eram os ungüentos, não tinha medicação como tem hoje. Se você se machucasse, tivesse algum problema, você tinha que levar com você. Ele pega aquilo, ele desce do animal, ele cuida daquele homem caído, cuida das feridas dele, pega ele no colo, coloca em cima do animal, vai puxando o animal até uma hospedaria. Chega na hospedaria, dorme com esse homem, cuida dele a noite inteira. E de manhã, paga o hospedeiro e fala para o hospedeiro, cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou te pagar o que eu fiquei devendo, que você vai usar com ele. O samaritano perguntou quem era aquele homem? Perguntou? Não. Importava para o samaritano se ele era judeu, inimigo? Importava? Não. Por que não importava? Porque a caridade que o samaritano prestou era a caridade verdadeira, real, que vem do coração, que é espontânea, que não está presa à lei. Por isso Jesus coloca e fala para o homem, né, para aquele doutor da lei, que pergunta para ele, Senhor, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do samaritano no final e fala para ele, e agora? Quem foi o próximo do homem caído na estrada? O que o
doutor da lei ia responder? Aquele que o socorreu. Lógico, tinha outra resposta. Não tinha outra resposta. Aí Jesus vai e fala: pois é, vai e faz o mesmo. Quer dizer, liberta-te dessa lei que visa apenas as coisas materiais. Essa é a espada que Jesus veio trazer. Então, naquele momento ali, essa grande revolução moral foi que Jesus veio trazer, se expressa nesse encontro entre o fariseu e o publicano no templo de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam todos lá observando. E Jesus então vai e fala. O fariseu amava a Deus do jeito dele, amava. Ele tinha esse Deus como um pai, um Deus único, porém um Deus exclusivo. Deus dele, meu Deus, que só gosta de mim, que só protege a mim, né? Que me traz benesses, a quem eu peço privilégios. E ele me atende, porque ele é meu Deus. Ele me escolheu. Eu sou o povo eleito. Entenderam? Esse amor era o amor que eles tinham por Deus. Por quê? Porque eles excluíam do amor de Deus os seus irmãos. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus. Então era como agora, como se nós, brasileiros, achássemos que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é? Hein? É, né? É? Pois é. Aí a gente fala, é só para brasileiro. Entenderam? É a mesma situação. Como se a gente chegou aqui, ó. É exilado, é fugitivo, não faz parte da nossa nação. Eles pensavam assim. Se achavam eleitos de Deus. Excluíam os outros. Então, na realidade, olha, o publicano era excluído como se fosse um estrangeiro. Porque ele era considerado impuro, embora fosse judeu. Então fala assim, não, você não é da nossa raça. Você não pertence ao judaísmo. Você se apartou. Então, Deus é como algumas, infelizmente, ainda hoje. Às vezes a gente encontra pessoas que falam assim para nós: eu sou filho de Deus, você é criatura de Deus. Já escutaram isso? Já, né? É doloroso. Mas esse pensamento é de 2000 anos atrás. As pessoas continuam nesse pensamento de exclusão. Então, Deus é meu. Ele me protege. Não é? Só que, olha como que o fariseu chega para orar. Jesus agora vai falar da adoração, né? Então, a gente já viu que Jesus foi, escolheu Levi, que era um publicano, para ser seu discípulo, mandou Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, um homem extremamente rico, odiado. Corre para ver Jesus. No coração dele, ele já tinha o desejo de mudança. Ele sobe no sicômoro para ver Jesus. Jesus fala o que para ele? Desce, Zaqueu, desce daí. Eu vou me hospedar na tua casa hoje. Gente, isso era o fim. Como é que um judeu ia entrar na casa de um publicano para comer com ele? Não podia de jeito nenhum. Se tornava impuro. E aí Jesus vai calmamente com todos os seus discípulos. Entra na casa de Zaqueu. Zaqueu prepara um banquete para Jesus. E além de tudo, Jesus ainda fala para ele: hoje a salvação entrou na sua casa. Você também é um filho de Abraão. Isso era uma afronta aos judeus.
Então, imaginem, eles queriam matar Jesus. Jesus estava causando muito problema, muita dificuldade. Então, o objetivo deles era apanhar Jesus em alguma falta para poder prender Jesus e fazer o que fizeram depois, né? Aí Jesus agora vai falar da oração. Eles amavam a Deus. Os judeus valorizavam extremamente a oração. Oravam 2 vezes por dia, mais ou menos às 9 horas da manhã e às 3 da tarde. Reuniam-se ou no templo ou nas sinagogas para orar. Era hábito dos judeus orarem também nas praças, na rua. Para quê? Para serem vistos pelos homens, para que os homens pudessem ver como eles eram justos. Eles se achavam justos, né? Como eles eram cumpridores da lei. Eu não sei se vocês já viram em filme, de repente já viram, que alguns judeus, eles têm amarradinho aqui na testa uma caixinha. Vocês já viram? Amarrado com uma fitinha na testa. E aqui no braço esquerdo, também uma caixinha amarrada com uma fita. Essa fita enrola no braço e fica tudo pendurado assim. O que tem naquela caixinha? Naquela caixinha está escrito assim, olha só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Está escrito lá. Para que está aqui? Para que eles não se esquecessem a memória. E por que no braço esquerdo? Porque está perto do coração. Olha a simbologia como é bonita. Olha como é bonito. Mas eles não cumpriam. Eles só exibiam aquilo. Quanto mais franja tivesse no chale, mais poder eles tinham. O povo olhava os fariseus como se fossem modelos de virtude. Eles eram os santos da época. E o povo admirava e cumpria qualquer coisa que eles mandassem fazer. Porque para o povo, eles eram exemplos de virtude a serem seguidos. Mas para Jesus, como é que Jesus os trata? Ai de vós, fariseus hipócritas. Não é um xingamento, porque Jesus não iria xingar ninguém. O que quer dizer essa palavra, hipócrita? Quer dizer, aquele que representa. O sinônimo é ator. O que Jesus está falando? Vocês são túmulos caiados de branco. Por fora é tudo bonito. Por dentro, podridão e ossos. Podridão por quê? Porque os sentimentos eram podres mesmo, de espoliação, de roubalheira, não é? De escravização. E por que ossos? Porque era antigo, não é? Precisava de ser reformulado. Então, na realidade, quando Jesus se dirige a esses fariseus, é lógico que haviam fariseus honestos, como Gamaliel, né? Que a gente conhece muito bem pelas mãos de Chico Xavier, né? Então, mas a grande maioria era hipócrita mesmo. E Jesus os acusa disso. E aí, olha o que Jesus faz. Jesus pega e fala, o fariseu foi orar. O que é a oração? Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma prece. Normalmente a nossa prece é para quê? Para pedir, né? Nós somos mendigos, pedintes. Nós nos relacionamos com Deus nessa troca ainda. Aí a gente brinca muito, né? Quando eu era católica, a gente fazia o quê? Promessa. Não fazia? Fazia promessa. Espírita faz promessa? Cuidado com o que vai responder.
O espírita faz promessa, né? Fala assim, ai, Senhor, se eu conseguir isso, eu vou dar tantas bolsas. Mudou o quê? Melhorou um pouquinho, que em vez de vela, a gente dá bolsa para o pobre. Mas a cabeça da gente ainda funciona no modelo antigo, não é? Porque nós procuramos essa troca de receber a benesse de Deus, como se Deus ainda fosse o Deus dos judeus, que nos desse coisas materiais. E nós oferecemos a Ele virtudes que ainda não temos. Porque se tivéssemos, daríamos sempre, todo dia. Não precisava trocar por nada. Não é verdade? É verdade. Então, nós temos outro tipo de oração que quase não fazemos. Agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela luta que eu tenho, pelas dificuldades que eu estou enfrentando que me fazem crescer. Eu faço essa prece? Raro, né? Difícil. Devíamos fazer, né? E, por fim, a prece intercessória, quando eu peço pelos outros. Quando eu ofereço meu sentimento, minha energia, por alguém que está precisando. Isso eu faço. Oro pelos enfermos, não oro? Oro. Peço pelas pessoas que estão passando por necessidade, aqueles que estão hospitalizados, que estão pelas ruas. Mas fica faltando um irmão na nossa prece. Fazemos prece para os ricos? Ei? Incluímos os ricos na nossa prece? Por que não? Hein? Por quê? A gente já parou para pensar por quê não? Por que não fazemos prece para o rico? Achamos que ele não precisa de prece? Só porque ele tem mais dinheiro que a gente? A prova da riqueza, ela é terrível. Pior que a da miséria. Os desafios que o rico enfrenta são imensos. E eles sofrem exatamente como nós sofremos, porque a doença não escolhe. O infortúnio não escolhe. Mas nós ainda não... É muito engraçado. Porque assim, intelectualmente, sabemos tudo, né? Mas na hora da prática, na hora de colocar a mão na massa, de fazer aquilo que precisa ser feito, a gente não faz. Então, nós estamos incluídos na mesma classe dos fariseus. Somos hipócritas. Que triste, né? Chegar a essa conclusão. Mas estamos representando. Representamos um papel. Quando sabemos de cor a codificação. Sabemos tudo que a doutrina espírita vem nos ensinar. Eu estou me incluindo, tá, gente? Lógico, evidente. Ai de mim, Senhor, que sou pecadora, tá? Nessa hora eu sou publicano, né? Que estou pedindo a Deus misericórdia para mim. Mas é a nossa realidade, infelizmente, ainda. Então, quando Jesus conta essa história, ele fala assim, o fariseu vai e fala com Deus de que maneira? Aliás, ele nem fala com Deus. Ele fala de si para consigo, não é o que está escrito? Ele fala, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, corruptos e injustos. E nem sou como esse publicano aí, ó. Graças te dou. Que prece, hein? Que prece. Que oração. Que coisa louca. Ele está falando com Deus? Né? Na realidade, quando você analisa essa oração, você vê assim, parece que ele está dizendo assim, obrigado, Senhor, que o Senhor me fez diferente. Né? E era como ele pensava. Eu sou um povo eleito.
Eu fui escolhido. Eu sou o máximo. E agradeço ao Senhor por ter me feito assim. E não sou como os outros, que são ladrões corruptos. O publicano, coitadinho, conhecendo suas dificuldades, seus limites, suas fraquezas, vai lá para o cantinho do templo, não tem nem coragem de levantar o rosto para o céu, porque tem vergonha da sua situação, bate no peito e fala: oh meu Deus, piedade para mim que sou pecador. Diferente? As orações são diferentes? Completamente diferentes. Porque orar é ligar-se a um plano superior. Quando eu oro, olha o que Jesus me ensinou. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em segredo. Porque o Pai, que conhece o segredo, te responderá. Não foi Jesus que ensinou? Mas eles não estavam no quarto, eles estavam no templo. Só que, onde é o quarto? Que Jesus falava? Aqui. O quarto é aqui. É o lugar mais sagrado da gente. Ele usou o quarto porque, na prática, você vai... Chega uma visita na sua casa, você leva a visita para onde? Para a sala, para a cozinha, para o quarto. Por que não leva? O quarto é íntimo. É um lugar de intimidade. E Deus quer intimidade com a gente. Deus quer intimidade. Ele é pai. Ele é meu pai. Ele quer essa relação de pai e filho, de intimidade. Então, entra no quarto e fala com Deus em segredo. Aí o publicano está lá, tadinho, lá no cantinho. Oh, meu Deus, devagarinho, baixinho. Tem piedade de mim, que sou pecador. Né? Nesse momento, houve o quê? A conexão. Deus conhece o segredo. Que segredo? O meu segredo. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Não adianta eu decorar tudo isso, assistir palestra, dizer que eu sou espírita, porque se eu não me comportar como espírita, não adianta nada. Deus sabe. Deus me conhece na minha intimidade. Então, Deus entrou em conexão com o publicano, porque o publicano se expôs. Ele mostrou a sua intimidade para esse pai de amor. E ele considera esse pai de amor capaz de ter misericórdia pelos fracos, misericórdia pelo sofredor, pelo impuro, aguardando a misericórdia desse pai de amor. Por isso, Jesus vai e fala, esse último, que é o publicano, voltou para sua casa justificado. O que isso quer dizer? Quando a gente faz uma oração, aquela de verdade, né? Aquela em que a gente entra no quarto, se expõe, né? E fala mesmo com Deus, com os amigos espirituais. Quando termina a prece, como que a gente está? Hein? Revigorado, né? A gente está abastecido dessa energia, porque a energia vem para você. O Pai é de amor. Os amigos espirituais jorram sobre nós as suas bênçãos, mas a gente precisa se abrir, a gente precisa se colocar e pedir aquilo que realmente necessitamos. O publicano sabia o que precisava, ele se conhecia, ele pede piedade.
Misericórdia. E Jesus, quando se relaciona com as pessoas, ele olha para o cego na beira da estrada, o Bartimeu. Está lá, é cego. Será que Jesus não sabia que ele era cego? Jesus vira para ele e fala: o que você quer que eu te faça? Óbvio. Mas é preciso que o quê? Que ele se coloque, que ele se abra e que ele fala: Senhor, eu quero ver. Quando ele se abre, a bênção vem. Não adianta eu ficar falando para Jesus: ai, Senhor, eu sou o máximo. Oh, imagina, eu não sou, né? E ele sabe. Há conexão? Não. Por isso que o fariseu não foi justificado. Ele nem sequer entrou em contato com o Pai de amor. A oração dele não passou do teto do templo. Porque ele orou para si mesmo. Orgulhoso, cheio de empáfia, não conseguiu se relacionar com a espiritualidade. São lições muito importantes que Jesus nos relata nas suas lindas histórias. Histórias tão pequeninas, né? Como essa, pequenininha, história pequenininha, né? Mas que vamos trazer para a nossa vida. O que é que a gente aprendeu com essa história? Em primeiro lugar, não somos melhores que ninguém. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Pai de amor. Então, eu não posso julgar ninguém, porque não conheço nem a minha própria vida pregressa. Como é que eu vou querer saber os argumentos, os sofrimentos do meu irmão? Eu não conheço nada dele, eu não sei nada dele. Não posso julgar. Então, aquele que, como a página de abertura linda falou, eu preciso ter misericórdia daqueles que eu considero menores que eu, que sabem menos que eu, que professam uma religião diferente da minha. Porque quando eu desencarnar, ninguém vai me perguntar que religião que eu tinha. Porque religião é rótulo. O que importa para Deus é o quê? É a essência. É o que eu fiz com aquilo que eu usei aqui na Terra. E a religião é um desses usos. Então, tenhamos misericórdia de nós mesmos, dos nossos irmãos de caminhada, e jamais, jamais podemos pensar que Deus gosta mais de mim do que do meu irmão. Deus ama igualmente todos os seus filhos, com imenso amor. Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê um Natal cheio de paz, e que nós possamos, de verdade, empreender todas as mudanças que precisamos fazer na nossa própria vida. Feliz Natal para vocês todos.